chá. Lembrando que nossos chá são maravilhosos. Hoje nós temos chá de maracujá, com canela e gengibre. Simone não pode. Nem ela também. Quem? Ela também tem que falar. É. Mas temos também o outro de abacaxi com hortelã. Tá bom? Então, vocês aproveitem. Tudo que a gente vai fazer, a gente ora antes, a gente une, representa o Senhor. A gente ora, apresenta ao Senhor, para que vocês, tudo, do início da oração que vocês recebem no início, da chegada de vocês, o chá que vocês tomam, a palavra que vocês ouvem, o testemunho de alguém que é contado aqui, tudo. No dia de hoje, eu faço o dia todo consagrando ao Senhor cada coisa que nós vamos fazer aqui, para que cada um de vocês venha sair daqui na tarde de hoje de uma forma diferente. Eu não sei como vocês passaram a semana, o mês. Talvez foi uma luta para vocês chegarem aqui, o desânimo pode ter batido um pouco na porta do coração, dizendo assim, não vai não, para que vai? Para que ir? Não muda nada, é sempre a mesma coisa. Mas a mentira do inimigo, do nosso inimigo, da nossa alma. Um encontro desse, eu imagino uma fogueira, ela pegando um fogo. Mas a fogueira, para ela pegar um fogo e a chama ser muito bonita, todos os paus, as madeiras, tem que estar junto, empilhadinho um em cima do outro. Se você afasta as madeiras da fogueira, o intuito dela é apagar. A chama dela vai apagar. E assim somos nós. Eu sei que a gente não se conversa todos os dias, talvez toda semana, talvez a gente nem se conheça ainda, mas meu nome é Luzia, sou a pastora desse ministério, prazer. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, com o bom e com o suave é que os irmãos estejam em união. Que essa união não seja só aqui, nesse momento. Que amanhã, quando qualquer um de vocês encontrar qualquer um de vocês, que venha receber de vocês o calor dessa fogueira que é plantada hoje, que é citada hoje. Porque eu sou fogueira. Você é fogueira? Então você tem a chama do Espírito Santo. Então se amanhã você me encontrar, me dê um abraço. Não me ignore. Se amanhã eu te encontrar, eu preciso te dar um abraço. Não posso te ignorar. Porque nós somos uma família. Amém? E é para uma pegar na mão da outra para estar encorajando. Porque estamos vivendo em dias muito difíceis. Muito difícil. Que se a gente estiver sozinha, a gente não consegue. Porque está sendo muito difícil os últimos dias nessa terra. Aí você pode até pensar que é só na sua vida, é só você que está passando por luta, enfrentando dificuldade, enfrentando crises financeiras, lutas dentro da família, talvez na saúde. Não, não é só você. Todas nós enfrentamos isso todos os dias, cada uma de um jeito, cada uma de uma forma. Tem dias que alguns de nós não dá vontade nem de levantar da cama. Tem umas que levantam porque tem que ir trabalhar, né, Marcina? Tem que ir trabalhar. E aquelas que não trabalham, aí não tem motivo nenhum para se levantar da cama. E aí a fraqueza bate mais um pouco mais forte, porque a gente não tem o porquê levantar. Então é aquele dia, sabe, durante a semana, durante o mês que você se vê e fala assim, para que levantar? Mas você precisa levantar. Você precisa por você, você precisa pela sua família, você precisa porque sempre vai haver alguém precisando da tua ajuda, precisando comer a comida que você faz, vestir a roupa que você lava, precisando sentar no sofá que você limpou. Então você precisa de encorajamento.
E no dia de hoje a gente separa. Eu oro a semana toda que vamos ter o café da tarde, o nosso chá, nosso café com experiência. Eu oro a semana toda apresentando a Deus. Cada um que vai entrar por essas portas, que vai participar desse momento conosco. Eu oro pela vida de cada um de vocês. Para que vocês venham ter força de conseguir chegar aqui. E quando vocês saírem de forma diferente. Eu sei que esse café, esse chá, é como o alimento, a gente come e depois volta a sentir fome. Sim, é por isso que há uma necessidade de vez em quando a gente se reunir para a gente receber novamente essa força que uma da outra. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma oração primeiro para nós começarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus querido e eterno. Pai, em Tua presença, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Ó Pai, para Te agradecer por este momento preciosíssimo, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida das Tuas filhas, de cada uma princesa que entrou neste lugar. De cada uma rainha que entrou neste lugar, Senhor, que Tu escolhesse para estar conosco nesta tarde, unidas e reunidas aqui, Senhor, para ouvir o testemunho de outras, para ouvir uma palavra de outras, para ouvir um louvor vinda do Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, que nesta tarde, cada uma que entrou por essas portas, meu Pai, não importa o problema que ela esteja passando, não importa a dificuldade que esteja em casa acontecendo, não importa, Deus, nesta tarde eu apresento a vida delas, Senhor. E te peço, Senhor, dê força a elas nessa tarde. Ó Deus, que o Espírito, Senhor, da verdade nessa tarde venha confortar os corações de cada uma delas. Que o coração de cada uma delas venha já ser preparado e trabalhado pelo Teu Espírito para receber a Tua palavra. A palavra de mudança, Senhor, a palavra de força, de vigor, a palavra que vai nos levantar e nos dar força para caminhar mais alguns dias, Senhor. Ó Espírito Santo, meu Deus, nessa tarde, eu te peço, dá um abraço na alma de cada uma delas, Senhor. Que nesta tarde, Senhor, o Teu Espírito, meu Deus, venha começar já trazendo paz, trazendo alegria, Senhor, trazendo esperança para o coração delas. Não importa o que elas estejam passando, traga esperança, Espírito Santo, nesta tarde. Ó Deus querido e eterno, neste momento eu te peço, Senhor, fica conosco nesse momento. Faça-se presente entre nós, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Amém? Amém. Alguém quer contar um testemunho para nós ouvir? Quer contar alguma coisa que passou, alguma luta e Deus deu força e conseguiu atravessar, achou por um momento que não iria conseguir vencer, mas está aqui de pé. Alguém quer compartilhar conosco? Compartilhe, irmã Cida. A paz do Senhor a todos. Amém. Alguma das irmãs, né, que já sabe, né, da perda que eu tive esse ano do meu filho, o Denis. Se eu for contar no começo, eu vou tomar o tempo inteiro, então eu vou resumir a história. Não só eu, como a minha filha Débora, a Rafa, o Rodrigo, o Gustavo, é tudo parte da família, passamos por um processo. E ele sofreu um acidente, ficou 16 anos e meio em coma, na cama, a gente cuidou dele. Mas quando foi agora esse ano, em janeiro, né? Fim de janeiro, começo de fevereiro, ele piorou. Ele foi para o hospital, ficou internado, pegou aquela tal de acesso. Aí os médicos disseram que ia fazer tratamento paliativo. Aí não concordamos, trouxeram ele embora para casa e nós conseguimos ficar com ele mais um mês. Nesse um mês eu creio que Deus queria mostrar para mim e para essa minha família o sofrimento que ele estava passando para a gente aceitar. E assim foi. Quando foi em março, ele piorou mais um pouco, levamos ele para o hospital e de lá ele não voltou. Ele voltou para onde ele veio, que era para a casa do pai.
Isso eu tenho certeza, porque no semblante dele a gente via luz. Quem viu ele deitado naquela madeira sentiu uma paz tão grande. Mas eu vou contar para vocês o porquê dessa paz. Ele e o Rodrigo, que é um dos meus dois filhos, como todos os irmãos, muitas das vezes brigam, um quer bater no outro, chama o outro que não devia. E a minha casa não foi diferente das suas, porque eu creio que todo mundo já passou por isso. Só que na hora, o Rodrigo ele é muito valente, muito isso, muito aquilo, mas na hora de ver um defunto ou ver um acamado, ele não vai. Cada um é do jeito que quer, né? Que consegue, porque é difícil mesmo, ainda mais um irmão. Resumindo a história, no dia 19 de março, eu e o Cadelo fomos lá visitar ele, o médico estava esperando, falou que na noite ele tinha melhorado e ele estava esperando a família chegar lá e a gente ia trazer ele embora para casa. Só que ele não sabe o que aconteceu, ele começou a ter convulsão. E daí suspendeu e passou para a gente o estado dele. Estamos conversando com o Dr. Bruno, veio um enfermeiro, chamou, e o Cadelo já na hora ligou que era o Denis, e foi mais ou menos 1h, 1h20, né? O médico entrava, o enfermeiro saía, aparelho entrava, aparelho saía, e a gente já estava esperando a pior notícia. Depois desse acontecido, o médico voltou e nós já estávamos esperando para falar que tinha falecido. Até ele falou para nós, vocês estão esperando eu falar, mas não. Mas eu vim aqui conversar com vocês, que ele já está despedindo, mas ele está numa despedida dolorida, sofrida, e se vocês concordarem, a gente vai sedar ele. Eu com ela concordamos, só que o médico disse, até 10h, 22h do dia de hoje, dia 19, ele já vai ter falecido. Nós ficamos no aguardo. É a pior coisa, a gente ficar no aguardo de um velório ou de uma morte de uma pessoa que sai de dentro da gente. Mesmo que não, mas o de filho, eu já passei pela mãe, mas o filho está muito difícil. Resumindo, o Denis foi sexta, o Denis foi sábado, o Denis foi domingo. Quando foi no domingo, a mulher do Rodrigo estava lá e meu irmão veio visitar e chamou eu para fora para conversar com o meu irmão. Aí meu irmão falou para mim assim, Nena, ele me chama de Nena, será que o Denis não está esperando alguém vir visitar ele? Então eu falei, não, mas todo mundo já veio, mas não ficou ninguém. Eu falei, não. Aí tem o Rodrigo, mas o Rodrigo não vem. Aí ele falou assim, então, será que não é? Vamos chamar o Rodrigo para vir. Entrei para dentro, conversei com a Débora, com a mulher dele que estava com nós lá. E ela falou que não, ele não vinha, nós também. Resumindo, o Rodrigo gravou um áudio. Só que infelizmente eu não tenho esse áudio mais, porque meu celular foi clonado e foi tudo junto. Porque se tivesse o áudio, eu ia colocar para todas as irmãs ouvir. Ele pediu perdão para o irmão dele. E é como a gente aprende na igreja. O perdão faz parte da vivência e principalmente da morte. Porque quando eu coloquei o áudio, o Denis escutar foi no domingo de noite, no domingo de madrugada, na segunda de manhã, o coração dele começou a maneirar. Quando foi às 11h35, ele deu o último suspiro. Nossa, mas que compartilhamento triste que vocês estão falando para mim, nada a ver, tem tudo a ver. É o que eu aprendi na igreja e eu vi, Deus me deu a chance de ver que o perdão, muitas das vezes, faz a diferença na vida da gente. Porque, igual já foi falado, se a gente guardar mágoa e não liberar perdão, a gente não tem nada nessa vida. Porque pode ser, eu não sei, mas pelo que a gente viveu lá, pode ser que se o Denis não tivesse sido perdoado e perdoado no íntimo dele, talvez ele estaria lá ainda no hospital sofrendo hoje. Então, a minha experiência é essa. Não é uma experiência fácil de contar e nem de falar. Mas eu penso que as irmãs, se tem alguém aqui no nosso meio que precisa perdoar ou liberar perdão, que seja antes da última hora. Porque
perdoar na última hora, eu acho que é triste demais. A pessoa ficar lá sofrendo, esperando o perdão do outro. Eu agradeço a minha oportunidade. É porque o perdão, ele é libertador. A Bíblia fala sobre isso. E eu sempre copio a fala de uma pastora que há muito tempo eu ouvi, dizendo assim que eu sou inteligente quando eu perdoo. Eu não perdoo porque eu sou boa. Eu perdoo porque eu sou inteligente, eu quero ir para o céu. E se eu não perdoo meu irmão, a Bíblia vai me falar que as minhas orações, elas são interrompidas. Então, quando eu não perdoo aquele que me magoa, aquele que me machuca, que me faz mal, algum mal, as minhas orações não são ouvidas pelo Senhor. Ela até é ouvida porque ele não está surdo. Ele não está com o ouvido agravado para que não possa ouvir. Só que elas não são respondidas. E que me adianta ter as minhas orações ouvidas por ele, mas não respondidas? Ouvida por ele, mas não respondida por causa da dureza do meu coração. Então, é uma reflexão muito forte, maravilhosa para nossas vidas, porque eu não sei o que você nessa tarde está precisando, mas se é de uma liberação de perdão, ou se é que você também venha receber esse perdão, libere perdão. Pastora, mas sou eu que preciso do perdão porque tem alguém que não quer me perdoar. Então continue orando e seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque quando há um arrependimento no seu coração e você já perdoou, ainda que a pessoa que você muitas vezes pode ter ofendido ou feito alguma coisa, você se arrependeu do seu erro. Já houve um arrependimento dentro de você, mas você não obteve o perdão da pessoa, não tem problema. Continue sendo fiel ao Senhor, continue buscando a Deus. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai te perdoar, vai liberar perdão sobre a tua vida. Agora, o importante é você ter o seu coração limpo. É você libera perdão. Eu costumo dizer que guardar coisa ruim não é bom. Guardar coisa ruim não leva a gente para lugar nenhum. Eu sou assim mesmo, eu tenho um coração duro. E você vai para onde com um coração duro? A Bíblia diz que o inferno é ruim. É lugar de dores, de rancor. Lá vai ser lugar de lembranças. Porque o inferno não vai ser um lugar apagado, não. Onde você não vai lembrar do que você era ou fazia, não. A nossa memória vai ser conservada no inferno. Para que todos os dias, o homem lembre o porquê ele está lá. A memória de quem for para o inferno, a nossa não, para trás de Jesus. A nossa não. A memória de quem for para o inferno vai ser conservada lá. Ou seja, você não vai só sofrer pelas mágoas que você vai levar com você, mas você vai estar sofrendo, porque quando chegar lá, o camarada vai dizer assim: rapaz, eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui só porque eu não liberei uma palavra. Eu estou aqui só porque eu não perdoei. A criatura olhou para mim meio torto. Eu não quis perdoar. Eu estou aqui. Imagine eu e você parar no inferno por causa de um coração endurecido para não liberar um perdão. Pastora, mas a senhora não estava no meu lugar quando eu fui ofendida. Esqueça a ofensa, o céu é melhor. Paulo diz assim: que o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viu, nem desceu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós naquele lugar. É maravilhoso. Então vale a pena você perdoar, perdoa. Quem ofendeu, perdoa.
que magoou, perdoa. Mas me xingou, perdoa. Mas tá me devendo, perdoa. Tu não tem braço para trabalhar, tu não tem perna, não tem saúde não, é trabalho e conquista de novo. Amém. Pastor, mas eu não quero perdoar porque tá me devendo 100 conto. Por causa de 100 conto vai pro inferno. Ah, pastora, mas é meu dinheiro. Trabalhe e ganhe de novo. Mas vá pro céu, meu filho. Vá pro céu, santa. Deixa de entrar na glória. Deixa de andar nas ruas de ouro e cristal. Deixa de caminhar naquele lugar lindo por causa de 100 conto. 200. Ah, pastora, não foi 200 não. Então me devendo é 1000. E você acha que o céu vale só 1000, é? Perdoe. Libere. Pastora, não foi dinheiro não, mas alguém chegou e tomou meu marido. Perdoe. Perdoe. O que a palavra quer que você entenda é que a liberação do teu coração para um perdão, para alguém que te magoou, te ofendeu, te machucou, te atrapalhou, te prejudicou, a liberação do teu perdão é o passaporte para a tua eternidade na glória. Aleluia. E isso é muita coisa. Um casamento destruído, eu sei, dói. Mas já a amante levou? Perdoe os dois. Diga, vá com Deus. Vá com Deus. Mas perdoe. Porque o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar? Quer dar uma palavra? Fale, Rafa. Quero aparecer na Amém. semana, boa tarde. Nessa tarde eu sou grata, né, ao Senhor, porque o último chá eu estava grávida da Helena. Não lembro quantos meses eu estava, mas eu estava grávida da Helena. E foi como eu falei, né? O antes do primeiro, o antes do último, quer dizer, o antepenúltimo, eu não estava grávida e diagnosticada pela medicina, qual eu não podia engravidar por eu ter ovário policístico, era impossível aos olhos do médico. No segundo, Deus fez um milagre, eu engravidei. E hoje eu estou de pós-vitória, quero agradecer a Deus. As irmãs ainda, a maioria não sabe, né? Mas eu quase perdi a Helena no parto, porque a minha filha estava em sofrimento fetal e os médicos não viram. O médico, né, a qual fez o meu pré-natal, não viu. Eu sempre soube que ela ia ser um bebê pequeno, né, por eu ser bariátrica, mas as ultrações, a última ultração que eu fiz, ela estava com 2,9 kg. Então era um bebê intermediário. Aí aconteceu que o parto ia ser numa terça-feira. Uma semana antes, na segunda-feira, eu comecei com uma dor no estômago. Achei que era início de contração, né? Nunca fui mãe, não sei como é que é o negócio. E não evoluiu para o parto. E eu fui para a maternidade, não recebi o atendimento. Passei em outro hospital, disse que estava tudo bem. Na terça, eu continuei com a dor. Voltei, resumindo, eu estava com um pré-eclâmpsia. A minha pressão estava 14/8. E o médico que estava lá, eu fui classificada como emergência, entre 40 minutos já era para eu ser atendida, e já tinha 3 horas e o médico não tinha colocado a mão em mim ainda. Aí aconteceu que trocou o plantão, veio uma outra médica, ela pegou os meus exames e falou, estou te internando agora. E não falou o que era, só me internou, e quando eu fui para o quarto já era na madrugada. E no outro dia cedo, um outro médico veio e falou para mim, qual a via de parto que você quer? Aí eu falei, eu quero cesárea. Aí ele falou, então, a partir de agora você não come mais nada, que a gente vai solucionar o seu problema. E eles não tinham me falado por que eu estava internada, o que estava acontecendo, só me internaram e não falaram nada. E quando foi às 3 da tarde, eu desci para a sala de parto, às 5 ela nasceu, e quando ela saiu para fora, ela estava com 2,1 kg apenas. E a médica falou para mim, a médica que fez o parto, é uma bebê pig, que é pequeno para a idade gestacional? Eu falei, não, ela é uma bebê pequena, mas não é pig. Aí elas começaram a conversar entre elas e falar, resumindo, a placenta tinha perdido a função e o médico não tinha visto e a Helena estava em sofrimento já. Quando foi, ela saiu para fora, tudo bem, não
se ela tivesse perdido muito quilo, ela ia ter que ir para UTI neonatal. Quando a enfermeira colocou ela na balancinha, estava lá 2,235 kg. Aí a médica falou, isso é possível. Eu falei, é. Ela falou, quantos quilos ela nasceu? Eu falei, 2,120 kg. Você tem a foto? Eu falei, tem. Ela falou, não tá certo, vamos pesar de novo. E foi e pesou a Helena de novo, deu 2,235 kg. Aí a médica falou pra mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, é impossível um bebê ganhar peso quando nasce, eles perdem. Aí eu falei pra ela, doutora, é porque milagre quando Deus faz, ele faz por completo. Então Deus ele fez eu sentir a dor da pré-eclâmpsia para eles adiantar o meu parto, porque se fosse esperar até a terça-feira, a Helena não ia resistir. E quando ela nasceu, ela engordou e eu vim embora, a bichinha parecia um ratinho, mas agora, glória a Deus, já está gordinha. Eu sou imensamente grata a Deus, porque um dia na última oração das irmãs, nas quarta-feiras, Deus usou a pastora para falar comigo, falando assim, olha, Rafaela, você não foi para aquela viagem porque você não imagina o que está acontecendo dentro de você. Se a sua filha sair agora, ela vai ter muitas complicações. Então aguarde que ela vai sair no tempo certo. Falei, amém, glória a Deus. E era Deus dando vitória e a minha filha está aqui. Amém. Eliane, você gosta de falar? Dá uma hora de força. Fala alguma coisa. Hoje não. Vamos ouvir um louvor. Cumprimento a todas as canções que chamam também. Amém. Vamos lá, um louvor aqui que veio de surpresa para mim. Faz tempo que eu não ouvo e quero que as irmãs meditem e os irmãos na letra desse louvor. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes.
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor responde. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Aleluia, Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 17 anos atrás, quando eu morava em Recife, 18 anos, né? Esse ano faz 17 anos que eu estou. Há 18 anos atrás, quando a gente morava em Recife, você sabe o que era que eu ouvia desde que eu ia me casar? Eu me casei aos 21 anos. Assim que eu completei 21 anos em dezembro, casei em janeiro. Eu só podia me casar em janeiro, porque meu irmão, que tinha ficado com a minha tutela, ele não queria assinar o meu casamento, porque ele não concordava em eu casar com uma pessoa pobre, sem renda, sem dinheiro, sem uma profissão boa. Então eu tive que esperar eu completar 21 anos, porque segundo a lei, a mulher com 21 anos é que ela poderia. E aí na época, em 98, eu tive que esperar completar em dezembro de 97, 21 anos para casar. Eu casei na primeira semana do ano, em janeiro, dia 3. E do dia que eu me casei, até o dia que eu saí de Recife, em 2009, eu me casei em 98 e saí de Recife em 2009. Até a data em que nós saímos de Recife, viemos para cá, para São Paulo, para a cidade de Paulínia, eu ouvia todos os dias que o meu esposo era vagabundo, que ele não trabalhava porque ele não queria. Ele passou muitos anos desempregado. E era muita luta. Na época eu só tinha 2 filhos, a Thalita e o Israel. Eles eram pequenos. Quantas e quantas vezes, vocês sabem, conhecem a história, porque a gente conta, eles dormiram com fome. 1 noite, 2 noites, 3 noites. Mesmo tendo pessoas ao nosso redor, parentes que tinham condições de nos ajudar, mas não nos ajudavam. Porém, sabe o que eu queria que vocês entendessem? Não é que meus irmãos eram ruins, não. É porque Deus, na nossa vida, Ele tem propósitos. Só que às vezes, os propósitos do Senhor, Ele dói. E
E às vezes a gente, na verdade, às vezes não, a gente nunca entende o propósito de Deus na nossa vida. Mas o propósito de Deus na nossa vida sempre vai doer. Talvez você não entende hoje o porquê você está passando por um processo grande. Talvez você não sabe por que você está passando por isso. E dentro de você, vem aquela coisa assim, eu não merecia passar por isso. Mas não quer dizer que eu mereça ou eu deixo de merecer. Você merece ou deixa de merecer. Não é sobre você merecer ou deixar de merecer. É sobre o propósito que Deus tem na tua vida. E esse propósito, muitas das vezes não é para hoje. É para lá na frente. Aí você fala assim, mas pastora, olha a idade que eu estou, não importa. O dono da vida é aquele que tem um propósito na tua vida. Então ele vai acrescentar os teus dias na terra, a tua saúde, ele vai multiplicar. Para que o propósito dele venha a ser realizado na sua vida. Mas Deus não faz nada sem propósito. Nada. Deus não faz nada sem propósito. Tudo ele faz com propósito. Na minha e na tua vida. Até o sofrimento que nós passamos é propósito de Deus. Às vezes a gente quer arrumar um culpado para o nosso sofrimento. E hoje eu entendo que não há culpado para o nosso sofrimento. Hoje eu entendo que para todo sofrimento é um propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, deixa eu só te lembrar uma coisa. Não tem quem te tire dele. Se é luta, você está na luta. E é propósito de Deus para uma obra na tua vida lá na frente, ninguém vai te tirar dessa luta. Ninguém vai conseguir te socorrer dela. É na área da saúde, ele vai te tocar até onde ele quiser. É no casamento, ele vai tocar até o dia em que ele quiser. É no financeiro, ele vai te provar até o dia em que ele quiser. A prova na nossa vida, na minha vida e na vida do nosso pastor, ela durou de 98 até 2009. Não foi poucos dias, irmãos. Meninas, não foram poucos dias. Talvez você diga assim, eu acho que foi poucos dias. Não foi. Se eu disser a você hoje que a luta que você está enfrentando, para você, já faz tempo, não faz? É muito tempo, né? Nesse sofrimento, mas tem um propósito do Senhor. Quando você passar, vai ser igual a dor de partos. Quando você, a Bíblia compara, né? A dor de parto, depois quando, está doendo muito, mas quando o neném nasce, a gente nem lembra mais que sofreu aquela dor. E sabe o que é que os médicos dizem? Mulher, quando vai ter um neném normal, sabe o que é que o médico fala? Você grita, 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 chora, e no momento que você está gritando de dor, ele fala assim, para, o ano que vem você vai estar aqui de novo. É ou não é? O ano que vem você vai estar aqui de novo, porque ele sabe que é verdade. Porque depois que a dor de parto passa e o neném nasce, há uma alegria nos nossos braços. Então, quando Deus mudar a situação da tua vida e tudo isso passar, você nem vai lembrar mais de todo o sofrimento que você está atravessando hoje. Só peça a força a Deus para você continuar firme na presença dEle. Porque esse é o importante. Deus, Ele não te chamou à toa. Ele te chamou porque Ele tem um propósito na sua vida. Às vezes você olha para você e fala assim, não, eu não acredito que Deus está comigo. Deus não tem nada comigo. Tem. Não acredito. Eu nem sei falar direito. Ele ensina. Mas eu não sei louvar. Ele ensina. Mas eu não sei fazer nada. Ele ensina. Ele é professor. O Espírito Santo, ele é professor, ele ensina. Porque eu não tinha nada. Casei com um homem pobre de marré.
fiz só até a 4ª série, não sabia falar, não sabia me expressar, não sabia nada. E quando Deus, Ele muda a tua situação, Ele muda tudo. Ele te dá honra. Amém? Abra a tua Bíblia e vamos deixar uma reflexão logo. Já é 4:20. Abra a tua Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Apenas os dois. Esther é bem cruzadinho de Jó. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe disse Mordecai: bem lá antes de Jó, bem cruzado em Jó. É antes de Jó, mas bem Esther, Jó. 4, 13 e 14. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a ser rainha. Amém? A Bíblia vai nos mostrar a história de uma mulher, na verdade de uma moça, que perdeu seus pais no exílio. Porque aqui o povo de Deus estava no exílio, sob o domínio do persa. O povo, ele estava, você vai observar que o povo, ele era dominado pelo persa. É tanto que quando os soldados do rei foi enviados para pegar todas as jovens da província, o povo judeu não foi isentado. A sobrinha e prima, ao mesmo tempo de Mardoqueu, Esther, ela foi levada também com as jovens daquela época para o palácio. Então você vai ver que o povo de Deus aí, ele estava sob o domínio do persa. Ele estava preso. Eles não eram um povo livre. E Mardoqueu bem sabia que a qualquer momento a guerra ia estourar. Mardoqueu sabia. O rei Assuero, ele, no seu banquete, num dos seus banquetes, ele quis mostrar a sua rainha. E ela, por sua vez, a rainha Vasti, ela não quis ir até a presença do rei. E isso era um crime. Então, por ela ter cometido aquele crime, para não matar ela, mandar matar, o rei mandou ela embora. Só que agora alguém tinha que substituir a rainha Esther, a rainha Vasti. Então foi mandado buscar todas as jovens da província para se apresentar até o rei. Só que aí o que acontece?
Esther foi no meio. O nome de Esther significa Hadassah. O nome de Esther no hebraico é Hadassah. Esther foi o nome que Mardoqueu mandou ela usar dentro do palácio para não ser reconhecida como judeia. Só que o significado do nome de Esther, Hadassah, do nome Hadassah, que era o nome verdadeiro da rainha Esther, era arbusto, flor. E eu fui pesquisar sobre essa flor. Ela era uma flor que ela dava no deserto. E no deserto ela exalava um cheiro profundo. As suas folhas desse arbusto, as suas folhas cobriam as tendas na festa de Purim. Então você vai ver que Deus tinha um propósito até no nome da rainha Esther. Porque até o seu nome, o significado dele, era usado para cobrir o templo das tendas, onde iria ser feito a festa, que através da rainha Esther, o povo foi liberto. Porque a Bíblia vai falar dessa jovem, ela apenas foi para o palácio, como qualquer uma outra virgem. E esperou 12 meses, se preparando com suas iguarias, se embelezando. E quando foi no dia de se apresentar ao rei, todas as jovens poderiam pedir as joias que quisesse, o tecido de roupa que quisesse, para ir se apresentar ao rei. E cada uma daquelas jovens quiseram se embonecar melhor do que a outra. Mas quando chegou na vez da Esther, ela disse que ela não queria nada. Ela queria apenas um vestido simples. E ela, na sua simplicidade, ela foi se apresentar ao rei. E quando ela se apresentou ao rei, o rei a amou. E escolheu ela como rainha, que foi ser a rainha Esther. Só que eu meditando nessa palavra, o rei, quando olhou para ela, amou ela. E ela estava a mais simples das moças, você vai ver aqui na Bíblia que a mais simples, sem joia nenhuma, era a rainha Esther. Mas por que o rei amou tanto ela? É porque Deus tinha um propósito. Esther, ela chegou até o palácio e foi escolhida como rainha, mas nem sempre ela foi a rainha. Ela foi uma jovem que perdeu seus pais cedo, em batalha. Ela foi uma jovem que ela era órfã, criada com um tio primo. Ela foi uma jovem que, com certeza, por não ter mãe e irmã, tinha dificuldades dela aprender as coisas. E na sua mocidade, ela ainda foi levada para longe de tudo que ela tinha, que era o seu primo tio, Mardoqueu. E foi agora viver dentro do palácio. Então, nem sempre a rainha Esther foi uma rainha. Nem sempre eu fui uma pastora. E nem sempre vocês vão continuar na situação em que vocês estão. Pode estar difícil hoje. Talvez na cabeça de vocês, Deus não ouviu a oração de vocês. Mas eu repito o que eu falei aqui no início. Ele não tem um ouvido agravado que não possa ouvir a tua oração. Mas lembrando que para tudo Deus tem um propósito. Mas, pastor, em sofrimento, principalmente em sofrimento. Principalmente em sofrimento. A rainha Esther, ela agora passou a ser a rainha.
como seu rei, olha. Quem não queria? Agora ela esqueceu as dores, a falta dos seus pais. Ela era rainha, ela era muito bem tratada no palácio. Mas havia um homem que perseguia os judeus. Só que a Bíblia vai nos falar, meninas, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Satanás, ele não vai se manifestar para a gente na sua performance real, não. Ele vai usar pessoas para nos atingir. Então o diabo, ele vai usar alguém para tornar o nosso deserto mais seco, a nossa noite mais longa, a nossa luta mais travada. É propósito de Deus que a gente passe, mas o diabo vai apertar um pouquinho mais. Era propósito de Deus levantar Esther, ou melhor, levantar Radassa como Esther para ser uma rainha? Sim, porque Deus sabia a luta que o povo dele ia passar lá na frente, iria ser ameaçado de morte. Mas você vai observar ele mandando um recado para ela e ela se acovardando, porque agora ela é rainha. Agora Esther não quer mais lutar. Esther não quer. Ela está no conforto do palácio. E às vezes a gente se acomoda. Quando a gente chega numa situação que está cabível para a gente, que está bom, a gente não quer mais lutar. A gente não quer. Para que uma guerra? Mas é necessário a guerra. Com Deus, sim. A Bíblia vai nos mostrar que Amã, ele se levanta para ir contra o povo judeu. Ele arma. Ele monta uma cilada para matar todos os judeus de uma vez só. Apenas porque Mardoqueu, servo de Deus, não se curvava perante ele, ele foi lá diante do rei, mentiu para o rei, dizendo que havia um povo pequeno que estava se multiplicando, e esse povo futuramente poderia se levantar contra o rei Assuero. Mentindo, fez todo o inferno. O rei Assuero passou para ele o anel e disse assim: então, faz o que você quiser. Se esse povo vai se levantar contra o nosso reino, então já acaba o mal pela raiz. Toma o meu anel, o que você resolver, está resolvido. E Amã, querendo matar todos os judeus, fez uma ordem, decretou que naquele dia todos os judeus iam ser mortos a fio da espada. E quando chegou isso ao conhecimento de Mardoqueu, Mardoqueu se desesperou, foi lá e mandou avisar a rainha Esther, que era sua sobrinha. Mas ela não quis fazer nada, porque era cabível, ela estava no palácio, ela era rainha. Mas Mardoqueu lembrou quem ela era. E nós precisamos lembrar de quem nós somos em Deus. Nós precisamos lembrar de quem nós somos em Deus e que nós não podemos desistir. Que se a nossa força no dia da adversidade, se a gente permitir, ela sufoca a gente a ponto de tirar toda a força que a gente tem dentro da gente. Se no dia da adversidade a gente permitir que a luta sufoque a nossa força, a gente vai desistir. Então no dia da adversidade você não pode parar, você não pode fraquejar. E era isso que Mardoqueu estava tentando mostrar para ela. Se você não quer lutar, tudo bem. Você não precisa lutar. O socorro de Deus vai vir para o povo dele de algum lado. E é isso que nós temos que entender. É isso que você precisa escolher hoje. Você quer recuar ou você quer ser a pessoa em que Deus vai usar para resgatar a tua família? Pastora, mas eu não tenho mais força. Mas você precisa ter. Você precisa levantar. Só que você não vai ter força desanimado, de cabeça baixa.
Você não vai ter força, desanimada, sem fé. Não vai. A tua força no dia da adversidade, ela vai ser reduzida a nada. E como é que eu consigo força? Aí você vai ver no capítulo adiante, que então ela toma uma atitude. Ela fala assim, eu vou me levantar para falar com o rei. Porque há 30 dias ele não me chama. E ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Esther bem sabia o que era isso. Se fosse chamado, ela poderia ser, se não fosse chamada, ela poderia ser morta. Ela sabia do risco que ela passava. Mas às vezes Deus quer que eu e você corra esse risco. Por amor ao povo dele. E se o povo dele for só uma pessoa, você tem que ter amor por essa uma única pessoa. Pastora, eu cansei de sacrificar por essa pessoa. Ah, não quer mudança? Não! Não! A Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos para falar com Abraão, dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ia destruir toda a cidade. Aí Abraão disse assim, Senhor, mas e se tiver 60 justos? Por causa de 60 justos eu não destruo, Abraão. Senhor, mas Abraão sabia que não tinha 60. Senhor, e se tiver 50 justos? Por causa de 50 justos eu não vou destruir Abraão. Mas Abraão sabia que não era 50 justos, era apenas o sobrinho Ló dele. Era apenas um, com sua esposa e suas 2 filhas. Não era 50 pessoas. Só que Deus sabia, mas Deus queria que alguém intercedesse. Deus sabia que não tinha 50 justos, que não tinha 40, que não tinha 30. Era só um justo. E se você for analisar a Bíblia, você vai ver que era um único justo, porque a mulher dele olhou para trás, Deus já sabia o que ela tinha no coração. As filhas se deitaram com ele, coabitou com ele, Deus sabia o que as filhas tinham no coração. Então, quantos justos tinha em Sodoma e Gomorra? Mas Deus não queria que Abraão desistisse por um. E o que Deus estava tentando mostrar para Abraão é que não importava se fosse 50, se fosse 40, se fosse 30, se for por um justo, ele volta. Como a palavra dele diz assim, que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele deixa 99 aqui, juntinha, e vai atrás apenas de uma. Você está entendendo? Então, Esther, ela precisava sacrificar pelo povo de Deus. Porque era o povo dele, não importa se é 50, se é 100, se é 1000, ou se é só um. Mas você não vai continuar lutando, pelejando, jejuando, orando e crendo que Deus faz a vitória, faz a obra se você não tiver fé. Deus não vai fazer se você não crê. Ele quer que você creia, Ele quer que você padeça, Ele quer que você sacrifique por um justo, mas Ele quer que você faça. E como é que você vai conseguir isso? Só se você orar. Porque no meio da luta, no meio da guerra, no meio da adversidade, existe um momento que você quer parar. Você olha, você luta, você luta e continua lutando. E você fala assim, não acontece nada. Mas você não tem que olhar para a luta, você tem que lutar e olhar para o autor e consumador da tua fé. Olha o que Mardoqueu disse a ela. Se você não quiser se levantar, você não precisa se levantar. Mas o socorro vai vir de algum lugar. Se você não quiser fazer, não tem problema. Você não faz, mas o socorro vai vir de algum lugar. Quem não lembra de Débora? Deus usou Débora e disse a Baraque, Deus manda você ir guerrear. Vá guerrear, que a vitória é sua. Baraque disse, rapaz, não vou não. Só vou se você for comigo. Débora disse assim, Deus está mandando você ir, Ele vai te dar a vitória na mão, a guerra é tua, vai lá. Não, só vou se você for.
Então quer dizer que uma mulher era mais forte do que um homem era? Uma mulher era mais forte do que Deus era? Uma mulher era mais forte do que Deus? Débora estava dizendo assim, vá que Deus já disse que a vitória é sua. Aí Baraque disse, rapaz, não vou não. Eu só vou se você for comigo. Uma mulher, Deus estava decretando a vitória sobre ele. E ele disse, eu só vou se você for comigo. Ela disse, tá bom, eu vou com você, mas a vitória não vai ser sua não, tá? O nome glorificado não vai ser o teu. A vitória vai ser minha. Através de um copo de leite e uma estaca. Ganhou a guerra. Uma mulher deu um copo de leite e uma estaca. Ganhou a guerra. Então, o que Deus quer que vocês entendam é que vocês precisam continuar. Está doendo? Continua. Está difícil? Continua. Mardoqueu disse assim, olha, você tem que lembrar, porque talvez foi para esse tempo que você foi levantada rainha. Aí eu acredito que a ficha caiu. Quando a ficha caiu, ela disse, eu vou. Mas com uma condição. Primeiro, Esther lembrou do passado, do que foi ensinado pelo seu tio. Eu vou orar 3 dias e 3 noites. Então, o que você precisa fazer para você não desistir? Você precisa voltar a orar. Sem oração, você não vai vencer essa guerra. E sem jejuar, você não vai vencê-la também. Entendeu, Suzy? O Espírito de Deus manda eu te dizer, minha filha, nessa tarde. Você veio querendo uma palavra. Deus manda eu dizer assim a você. Ele vai te honrar. Ore, jejue por esta causa. Você sabe qual é a causa que você tem colocado diante do Senhor. E essa causa tem te machucado, mas você tem buscado, tem pedido. E ele nessa tarde, ele manda eu te dizer apenas para você entender que ele está ouvindo a tua oração. Porque muitas das vezes você fala assim, mas Senhor, o Senhor fala com todo mundo. Fala comigo, usa pastor aqui. Ei, dai, ora, dai. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de Deus nessa tarde manda te dizer assim, eu te vejo e eu te ouço. E sou eu que vou dar vitória. Vou transformar, vou lapidar, vou dar vitória. Ele vai te dar vitória, minha filha. Não desista. Não desista. Mas ore e jejue. Não desista. Deus vai te dar vitória. Creia. Creia tão somente. Meninas, nós não podemos viver no gangorra espiritual. Nós não podemos. Porque a gangorra espiritual, uma hora você está debaixo da oração ali com a força, buscando, orando. De repente, quando você orou tanto, clamou tanto, buscou tanto, aí Deus está quase te dando a vitória. Aí Deus está assim, ó. Aí você para de orar. Aí Deus está assim. Perdeu tudo. Porque Ele quer que a gente seja constante, não viva numa gangorra espiritual. Mas, pastora, é que a tristeza bate. Eu sei que a tristeza bate, o cansaço bate, corre, bate. Mas se você parar é pior, porque a fraqueza espiritual, ela entra. A frieza, quando entra, te tira a vontade de orar, de buscar, de vir para a casa do Senhor, de adorar. Tira a fé. A fé, que sem ela você não vê milagre. Tá? Tira a fé. Ela disse assim, eu vou, mas primeiro eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. E ela jejuou 3 dias e 3 noites. E quando ela entrou no propósito de jejum com Deus, você sabe o que aconteceu?
a guerra não aconteceu. Não aconteceu. A guerra não aconteceu. Mas, pastora, ela jejuou 3 dias e 3 noites, mas a guerra aconteceu, porque Deus, Ele não te livra da luta, mas Ele te dá força para você vencê-la. Ele não te livra da luta, das dificuldades, é isso que você precisa entender. Você precisa conhecer Deus. Ele não te livra, te isenta da luta, mas Ele te dá força para todos os dias você levantar e dizer: Senhor, obrigada porque eu estou em pé, obrigada, Senhor, porque mais um dia eu vou vencer, a certeza de que serve a um Deus que Ele é fiel. A Bíblia vai nos mostrar que ela jejuou, foi até a presença do rei e entrou, toda bonita. Tomou banho, comeu, se produziu, agora vou lá. E quando entrou lá, ele no trono sentado, em plena reunião, que ele olha para ela, o Espírito de Deus com certeza entrou naquele palácio, naquele momento, e disse: ela não morre, porque se ele não baixasse para ela o cetro, ela morreria. Ele pegou o cetro e abaixou, quer dizer: venha, eu lhe aceito. E foi a oportunidade dela convidar ele para o jantar. E no jantar com ele, Amã, ela revelou o plano de Amã. A forca que aquele homem tinha preparado para o povo de Deus, ele foi morto, ele e os seus filhos. Então não houve a peleja, mas o povo de Deus foi vitorioso. Através da oração de uma mulher. Através do jejum de uma mulher. Não, você não está entendendo. A nação judaica venceu a guerra pela oração de uma mulher de 3 dias. Pelo amor de Deus, tu não entendeu ainda? A nação judaica venceu uma guerra de extermínio. Foi decretada sobre o povo de Deus ser exterminado. Mas a oração de 3 dias e o jejum de 3 dias, a mulher ganhou uma guerra. Você não tem uma guerra para ganhar, não. É só a salvação de alguém. É só a libertação de uma pessoa e você quer desistir dela. Não. Você vai se levantar como Esther novamente. Você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, porque o Espírito de Deus nessa tarde, Ele te trouxe aqui para você receber força. E você não vai desistir, porque eu falo e eu repito, lágrima não é amor. Amor é sacrifício. Lágrima é emoção. Não adianta você chorar dizendo que ama se você não sacrifica a tua vida por alguém. Você precisa orar, sacrificar. Não adianta você chorar, não, você não pode chorar. Você tem que se levantar, você tem que orar e jejuar, porque amor é sacrifício. Deus, Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer morto de nós, na cruz do Calvário, para nós sermos salvos, porque Ele nos amava. Então, amor é sacrifício. Ele sacrificou tudo que Ele tinha. Era o único filho. Ele sacrificou o amor dele por nós. Amor é sacrifício. Deus poderia ter derramado lágrima por nós, mas Ele não derramou lágrima, porque lágrima não salva, lágrima não liberta, lágrima não muda, lágrima não abre porta, lágrima não transforma. O que transforma é sacrifício. E o que Deus quer que você faça é se levante, ore, jejue, e Deus vai fazer a obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu deixo para vocês na nossa meditação essa palavra dessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus nessa tarde dê a cada um de vocês força para hoje sair daqui mudada, com vontade de orar, porque se Esther
por 3 dias ganhou uma guerra, o que você não pode ganhar com 3 dias de jejum e oração? Se Esther com 3 dias ganhou uma batalha, e ainda vou mais, até hoje existe a festa de Purim. Essa festa foi a festa que Esther ganhou a batalha. Então 3 dias de oração e jejum, Esther ganhou uma batalha que até hoje é comemorada a festa de Purim, por causa de uma mulher. Então nessa tarde aqui nós temos vocês, mulheres, que não vai desistir do filho, não vai desistir do marido, não vai desistir da sua vida, não vai desistir de nada. Vai orar e jejuar e Deus vai mudar a situação. Amém? Eu vou orar por vocês enquanto eu oro. Thalita, louva novamente, meu amor. Momento, vocês, deixar o Espírito Santo de Deus limpar vocês, tirar da mente de vocês toda a preocupação, toda a angústia, tirar do coração de vocês, tá? Se houver alguma mágoa de alguém, perdoa, esquece. Lembre-se desse momento, vale muito a pena servir a Deus, vale muito a pena buscar a Deus. Um momento como esse nós não podemos desprezar. Quantas gostariam de estar na presença do Senhor nesse momento, mas está numa UTI, sem poder sair de lá, está no leito de dor. Algumas já está até no inferno, arrependida porque se afastou do Senhor e não lutou e não perseverou. Você tem essa oportunidade de perseverar, de lutar pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pela tua porta de emprego. Eu não sei o que tem colocado desânimo em você, mas que nessa tarde, se é a situação financeira, creia que Deus ele é poderoso para mudar. Amém? Então nessa tarde, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração de vocês. Pai querido, Pai amado, Pai, neste momento eu te apresento a tua filha, Pai. Ó Deus, nessa tarde, Espírito Santo, vai visitando o coração de cada uma delas. Visita, Senhor, a tua filha, limpa o coração dela. Se há alguma mágoa, alguma coisa que não te agrada, vai mudando. Vai mudando, Senhor. Tira tudo que não te agrada, tudo que impede do Senhor trabalhar na sua vida, na sua família, na sua casa. Porque a tua obra começa pela mulher, Senhor. A mulher, Senhor, é a coluna da sua casa. Ó Deus querido, Deus eterno, neste momento, Senhor, eu vim te pedir. Vai trabalhando no coração de cada uma das tuas filhas. Eu decreto, meu Pai, sobre cada uma delas, meu Pai, vitória. Ó Deus, eu decreto, meu Pai, limpa o coração, tira toda a ansiedade, depressão, tristeza, angústia, espírito de inferioridade, Senhor, vai tirando. Vai tirando o Senhor das tuas filhas, Senhor. Vai fazendo uma obra, Senhor. Vai tirando, Senhor, tira, Pai. Me ensinando a depender. Completa a tua obra, Senhor. A falta, Senhor, do seu filho, vai saindo, vai tirando dela. Vai curando, Senhor. Mandou que só o Senhor pode entender como lidar. Mas também só o Senhor pode ajudar, Senhor. Porque não tem nada, Senhor, que ajuda. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu peço, Pai, fazer tua obra. Que ela nessa tarde venha sair daqui forte, Senhor. Que ela nessa tarde venha sair daqui, meu Pai, diferente, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, vai restaurando, meu Pai. Visita o coração da tua serva. Lembra ela quando o Senhor ama, Senhor. Lembra ela quando o Senhor é merecedor de toda a honra, da glória, de ser adorado.
Ó Deus, lembra ela, Senhor, que deseja o seu coração, o Senhor abençoou. Hoje está nos seus braços, com saúde, em livramento. Lembra ela, Senhor. Dê força a ela, Jesus, para a tua presença. Dê força a ela, Senhor, para ela se tornar novamente. Como mulher sábia, que edifica a casa. Mostra a ela que teus pés ainda não não há outro lugar melhor do que o teu. Lembra ela, Senhor, do nosso lembra, Jesus. Lembra a Lívia, Senhor. Também é teu O quanto o lugar dela ficou vazio. Oh, Deus, que ninguém pode ocupar, Pai. Lembra ela que o teu amor, Senhor, não passa. E não para porque apenas ela foi embora. O Senhor está de braços abertos para aceitá-la de volta. Ah, Senhor, que nesta tarde, te ensinando a confiar. E que nesta tarde, essa coisa possa, Senhor, fazer parte da sua vida. E que nas outras ela possa vir ser um instrumento de trazer a tua palavra, porque eu sei que o Senhor tem tudo que objetivo nessa vida. Ó Deus, em nome de Deus, filho amado, Senhor, trabalha, Senhor, no coração da tua serva. Trabalha no coração da Lara, Senhor. Mostra a Lara quanto o Senhor ama. Que o Senhor não esqueceu, Senhor, a dar um abraço na alma dela. Mostra a ela que foi o Senhor que a trouxe aqui para ouvir a tua palavra. E que o Senhor não abandonou. Que era tão especial hoje como antes. Ó Espírito Santo, dá um abraço na alma dela, acalenta o coração dela. Mostra a ela a tua bondade, Senhor, e a tua misericórdia. Deus, nesse momento, Senhor, vai visitando. Fortalece, meu Pai, o coração das tuas filhas. Fortalece, Senhor, o coração de todas elas. Fortalece o coração da Juju, pois ela é um marido teu, Pai. Ela é um marido teu, Em Deus eu posso descansar, mesmo quando tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tua
ela venha se sentir amada, Senhor, e acolhida pelo Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar segurando as mãos dela, Pai, em nome de Jesus. Deus, firme os passos, meu Pai, da tua filha, em nome de Jesus. Ajuda ela, Senhor, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda palavra lançada, em nome de Jesus, meu Pai. Deus querido, Deus eterno, dá um abraço na alma da tua serva, Pai. Ajude ela, renova as forças dela, dê saúde, Senhor, tira as dores. Tira as dores, Senhor, cansaço. Na verdade, Senhor, eu te peço, Pai, que nessa tarde o Senhor esteja dando refrigério na alma dela. Dá um abraço, Senhor. Visite o lar dela. Que os seus olhos venham começar a contemplar, meu Pai, o teu milagre naquele lugar. Faz uma obra, Senhor, na vida da sua família, do seu filho, amigo. Deus, ajuda a tua serva, abençoa ela. Ó Deus, aquele pão que tu desse, meu Pai, que tu enviasse o anjo com aquele pão em brasa e dissesse para Elias que ele comesse e que ele bebesse aquela água que estava naquela botija, porque ele ia fortalecer por mais tempo. Que nessa tarde, meu Pai, esse pão venha a ser distribuído nesse lugar. Que esse pão venha a ser distribuído, meu Pai, e que as tuas filhas venham receber força, que as tuas filhas venham receber, meu Pai, alegria de espírito, que a tua filha venha receber, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tirando, Pai, todo espírito de inferioridade. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor cuida das órfãs e das viúvas. Tua serva, meu Pai, ela é órfã. Eu te apresento ela no dia de hoje. Que todo espírito de inferioridade caia por terra. Que toda tristeza da alma e do espírito caia por terra. Fortaleça o coração dela em ti, Pai. Fortaleça o coração dela, Pai. Que ela não desista, Pai Santo, porque o Senhor nunca desistiu dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, mostra a ela como grande o Senhor ama. Espírito da verdade, neste momento, Pai, intercede, Pai, pela tua filha. Ó Deus querido, Deus eterno. Deus, eu tenho visto o teu brilho voltar no rosto da tua serva. Eu tenho visto, meu Pai, o teu brilho voltar a brilhar, Senhor, nos olhos da tua filha. E eu tenho me alegrado, Senhor, em ver a tua presença, Senhor. E voltado, Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua presença, Pai, tem sustentado ela. Eu sei que os olhos dela têm contemplado a começar a ver a tua imensa. Vai realizando todo espírito de enfermidade. Porque a tua pessoa é o Senhor, filho dela, Jesus. No íntimo. No secreto, cuide dela. Com as dúvidas, cuide dela. Com as incertezas, cuide dela. Cuide dela, Jesus. Cuide dela. Pai, neste momento, visite seu lar, dê força, Pai, ajuda. Que ela venha ser o externo, Pai, que ela venha se levantar. Pai, guerrear. Porque eu já vejo, Pai, cheio de vitória na sua vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu intercedo pelo coração da tua filha, Pai. Nas minhas fraquezas, nas minhas
as mãos dela, que o Senhor prospere. Que ela traga pão para a sua mesa, com fartura, com abundância. Eu te peço nessa tarde que você esteja ungindo as mãos dela, Pai. E que tudo que ela fizer, Senhor, que o Senhor também não veja de longe, de perto, mas que o Senhor abençoe. Porque o Senhor cuida das tuas filhas. E que nessa tarde ela venha levar a resposta desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome do teu filho amado. Dê força, Jesus. Encoraje, Pai. Encoraje para nenhuma delas desistirem. Encoraje, meu Pai, para nenhuma delas quererem parar. Eu não sei o que o Senhor está preparando para a tua filha, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai dar mandar ela de volta. Ela pediu. Ela me pediu. E a tua palavra nos fala que quando a gente pede, o Senhor atende. Eu não sei o que o Senhor está preparando, mas eu já vou te pedir, dê força a ela para suportar. Dê força a ela para suportar. Eu te peço, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem de melhor para ela, aquilo que o Senhor tem de melhor para ela, da tua casa, no teu reino, faça. Em nome de Jesus, Pai. De força, prepare, mas faça. Espírito Santo de Deus, te apresento a tua filha, Pai. Ela veio, e com ela veio o objetivo de buscar a tua palavra. Então, nessa tarde, eu apresento o lar dela, a vida dela, em nome de Jesus. Dê um abraço na alma dela. Visite sua família. Deus, que ela venha sair daqui nessa tarde, Senhor, se sentindo amada, acolhida, abraçada pelo teu Espírito e por todas essas meninas, em nome de Jesus. Que ela venha sentir vontade de ser, nos próximos chás, que ele voltar, Senhor. É tão bom que ela vai sair daqui com a tua presença dentro dela, em nome de Jesus. Senhor, dê saúde a ela. Entre com cura, vai repreendendo todo o mal, dores nos nervos, nos ossos, nas costas, na coluna, nas pernas, no joelho. Vai curando, Senhor, vai sarando. Entra no coração, tira a mágoa, tira a angústia, a ansiedade, a depressão, vai tirando tudo que não te pertence. Eu decreto sobre a vida dela hoje, em nome de Jesus, vitória. Em nome de Jesus. Repreenda de todo mal, toda depressão, toda ansiedade, em nome de Jesus. Senhor, vai tomando essas joias das mãos, vai, Senhor. Senhor, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Ó Deus, abençoe ela, ajude. Abençoa, meu Pai. Tira toda incerteza do coração, toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação da sua alma. Senhor, dê um abraço na alma dessa jovem. Que o teu Espírito vai lhe abraçar. Que ela venha sair daqui dessa tarde, Senhor, se sentindo amada, querida. Ó Deus querido e eterno, abençoe, Senhor, a vida dela. Abençoe, dê entendimento, sabedoria, em nome do teu filho amado. Derrama a tua graça sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, completa a tua obra. Vai curando. Vai tirando, Senhor, tudo que ainda não é teu, que não te pertence, deixa só a tua presença.
como um lugar, mas acho que esse é o único. Deus, que ela receba a paz em nome do teu filho amado, em nome de Jesus. Dá vitória a ela, Senhor. Mostra a ela que tu estás no controle, em nome do teu filho amado, Jesus. O Senhor vai trabalhando no seu íntimo. O Senhor vai dando vitória à tua filha, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Ajuda ela a concretizar aquilo que ela colocou diante de ti, Senhor. Ajuda ela a terminar, Senhor, o seu plano, o seu objetivo que ela colocou nas tuas mãos, em nome do teu filho amado. Tira os empecilhos. Tira, meu Pai, as pedras do caminho. Aquilo que se coloca contra, vai repreendendo, em nome de Jesus. Trabalha por ela, visita o lar dela, visita o marido dela, a família dela. Socorra, meu Pai, a alma dela, em nome do teu filho amado, Jesus. Dê um braço na alma dela, Pai, nessa parte. Tira toda tristeza, toda incerteza, Pai, em nome de Jesus.
decreto sobre a vida dela nesta tarde força ela. O teu Espírito me revela, Senhor, que tudo que ela quer é força. Então que nessa tarde o teu Espírito venha enchê-la de força, encha ela de força, Senhor. Que ela venha sair daqui forte como a rainha Esther, com sabedoria e entendimento para guerrear, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer por ela, mas ela não sabe. Mas eu te peço nessa tarde, Senhor, dê um abraço na sua alma. Encha ela de alegria, Senhor, a alegria do teu Espírito, em nome de Jesus. Encha ela, Senhor, de alegria. Dê um abraço na alma dela, Senhor. Eu te peço, Senhor, tira toda a ansiedade do coração dela, toda a tristeza da alma dela. Tira, Senhor, toda a incerteza e dúvidas que ela tem, Senhor. Em nome de Jesus, eu decreto sobre a vida dela a paz, a tua paz, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento a vida da tua filha, Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, encha ela da alegria do teu Espírito. Encha ela, Senhor, da tua alegria, Pai. Dê força a ela, dê sabedoria, estratégia. Dê estratégia a ela, Pai. Dê entendimento, Senhor, nesta tarde, eu te peço. Ah, tua filha te ama tanto, Pai. Tudo para ela mais importante é te servir, é te adorar, estar em tua casa, em tua presença. Então eu te peço por ela, Senhor, dê sabedoria e estratégia a ela, em nome de Jesus. Tira toda angústia, toda tristeza do seu coração. Vai repreendendo toda ansiedade, Senhor. Deus, tira toda ansiedade da alma dela, em nome de Jesus. E abençoe ela, abençoe a obra das suas mãos, abençoe a sua vida financeira. Tu tem visto como ela tem sido fiel no teu altar, na tua presença. Derrame as tuas bênçãos sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Pode ficar sentada. Que nessa tarde vocês venham receber força. Que nessa tarde o coração de vocês venha sair daqui curado. Que nenhuma seta chegue na mente de vocês. Que nenhuma seta entre no coração de vocês. Não permita que seta entre no coração de vocês, meninos. Somos nós que abrimos as portas do nosso coração para receber seta. Então não permita que o coração de vocês seja aberto para receber seta. Que nessa tarde vocês venham sair daqui com força. Que nessa tarde vocês venham sair daqui curadas pelo Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, mais uma vez na tua presença, eu entro mais dessa vez para te agradecer, Senhor, porque foi bom esse momento com tuas filhas. Ó Deus, foi bom. Obrigado pela presença de cada uma delas, pelo testemunho de cada uma delas, pelo louvor que foi louvado. Ó Deus, obrigada por tudo, Pai. Deus,